Olá, primeiro eu quero agradecer a cada pergunta que vocês fizeram, tanto no grupo como as que vocês me enviaram individualmente. A partir de agora, eu vou estar respondendo as perguntas, começando do estudo 1, indo para o estudo 2, 3 e até o 4. E aí eu encerro com as dúvidas que foram levantadas. O estudo 1 traz a pergunta: quantos deuses existem? E a resposta é 1. A pergunta é a seguinte: se existe só um Deus, por que nós temos então o Pai, o Filho e o Espírito Santo? 3 pessoas. A resposta é que nós temos um Deus, mas ele é um Deus plural, com 3 pessoas. Porque quando a gente vai para toda a Bíblia e analisa todos os textos que falam sobre Deus, a gente percebe que tem o Deus Pai, tem o Deus Filho, Jesus Cristo, e também tem o Deus Espírito Santo, que a gente chama de Trindade. Então a resposta é essa: nós temos um Deus, mas esse Deus ele é plural. Sei, é um mistério. A gente vai entender melhor na eternidade. A pergunta número 4 diz assim: quem participou do ato da criação? E a resposta é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. Agora, como que Jesus estava na criação? Essa é a pergunta. Ele não passou a existir depois que ele nasceu de Maria? Então, a resposta é a seguinte: na Bíblia, a gente vê que Jesus ele é Deus, ele sempre existiu, e essa é uma característica. Quando ele nasce de Maria, ele apenas se encarna, ele apenas se torna também um ser humano. Mas ele sempre existiu, participou da criação, acompanhou todo o período do Antigo Testamento, mas então, ao nascer de Maria, ele apenas se encarnou, ele se fez carne, se tornou um ser humano e ao mesmo tempo divino. Então foi isso que aconteceu com Jesus. Na pergunta 6 está assim: quais são as 3 características que só Deus tem? E a resposta é eterno, único e imortal. E a dúvida é: por que não está invisível? Aqui no texto está dizendo que Deus também ele é invisível. Só que a resposta para essa pergunta são as 3 características que só Deus tem. E a questão de ser invisível tem outras coisas que também são invisíveis, como por exemplo o vento, os anjos também podem ser invisíveis. Então aqui são características que só Deus tem. Então só Deus é eterno, nenhum anjo é eterno, por exemplo. Deus ele é único, nenhum anjo é como Deus, né? E só Deus ele é imortal, até os anjos eles podem ser mortais. Então invisíveis outras coisas podem ser, inclusive os anjos. Por isso que não foi colocado aqui como as 3 que só Deus tem. A pergunta número 7 diz: Deus se preocupa com nossos problemas? E a resposta é sim. Aí vem a dúvida: mas se ele se preocupa com os nossos problemas, por que há tanta gente sofrendo hoje no mundo? Por que há tanta maldade? E a resposta é a seguinte: tudo que nós sofremos é consequência do pecado de Adão e Eva. Quando Deus disse que eles viviam num lugar perfeito, mas não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto. E no dia que eles comeram, Deus disse que eles iriam morrer. Então todo o nosso planeta mudou e a gente sofre por causa disso. Tudo é consequência do pecado. Mas Deus também já trouxe uma solução para isso. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele prometeu voltar para nos buscar, todo aquele que aceitar a Jesus Cristo, e a gente então não vai mais sofrer. Tá? Mas enquanto Cristo não volta, infelizmente, o povo de Deus, gente do bem, sofre. E a gente viu na Bíblia, a gente vê vários discípulos de Cristo, seguidores dele, que infelizmente sofreram a morte e outras coisas mais. Mas o sofrimento vai ter um fim. A pergunta 3 diz: que outro meio Deus passou a usar depois que o pecado causou a nossa separação com ele? Aí a resposta é os profetas. A dúvida é a seguinte: mas ele também não usou os anjos e não usou a natureza também para falar? Sim,
ele de fato usou anjos, usou a natureza, só que a gente só sabe disso porque os profetas escreveram a Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita por profetas, né, no Antigo Testamento, e pelos apóstolos e discípulos de Cristo no Novo Testamento. Então a gente só sabe dos anjos dessa história porque Deus revelou aos profetas e eles escreveram para nós. Mas é claro, a natureza e os anjos foram usados, mas nós só sabemos disso porque Deus inspirou os profetas. A questão 6 diz: alguma parte da Bíblia não é inspirada por Deus? E a resposta é não. Toda a Bíblia é inspirada. Aí vem a dúvida, mas por que algumas pessoas não entendem que o Antigo Testamento ele é inspirado? Tá, curiosidade para quem não sabe. Quando esse texto foi escrito, o Novo Testamento não existia. A Bíblia para eles era o Antigo Testamento. Sabe quando que o Novo Testamento foi fechado e formado o cânon do Novo Testamento? Só no ano 1500, no século XV, tá? Depois de Cristo, o Novo Testamento foi fechado. Então, é claro que ele não está falando aqui do Novo Testamento, está falando da palavra de Deus que existia na época, e isso era o Antigo Testamento. Então, é claro, toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, como está no texto. Tá? Mesmo aquelas partes mais difíceis de você entender do Antigo Testamento, porque o principal objetivo da Bíblia é relatar a história e não selecionar aquilo que está certo e aquilo que está errado. Na Bíblia você vê um relato histórico de tudo que aconteceu de bom e de ruim. Não quer dizer que a gente deve seguir tudo, porque o que a gente deve seguir está bem definido na Bíblia. Agora tem muitos maus exemplos sim no Antigo Testamento que a gente não deve seguir, mas estão ali porque são um relato histórico, ok? Uma outra pergunta que surgiu é que garantia a gente tem que o texto que nós temos da Bíblia, ele não foi modificado, não foi adulterado no passar dos anos. Então a garantia que nós temos são os achados arqueológicos, que eles sempre têm confirmado o texto bíblico que nós temos. Um dos últimos achados mais famosos são os manuscritos do Mar Morto, que confirmaram textos do Antigo e também do Novo Testamento. Sem contar que existe uma coisa chamada crítica bíblica, que analisa cada um dos manuscritos que existem, dizendo o que foi de fato escrito originalmente e o que é que pode ter sido adulterado, e tudo isso é passado para as Bíblias que nós temos, e elas vão passando por atualizações. Só para usar uma Bíblia que a gente conhece, que é a Almeida, né? Recentemente surgiu a Nova Almeida, que é uma atualização recente da Almeida Revista e atualizada a 2ª edição, melhorando com a linguagem e textos novos, tá, que foram encontrados. A pergunta 4 diz: a quem a oração deve ser feita? E a resposta é ao Pai. A dúvida é: mas eu não posso perguntar também, orar ao Filho e ao Espírito Santo? Deus não é um só? Então a resposta é a seguinte: nós oramos a Deus o Pai, porque Jesus Cristo, que é o Deus o Filho, quando veio à Terra, pediu que nós orássemos a Deus o Pai. É por isso. Então, há na Trindade funções diferentes, tá? Então temos o Deus o Pai, que é quem envia o Filho para morrer em nosso lugar. E quando Jesus Cristo veio, o principal objetivo dele é revelar o Pai a nós. Porque no grande conflito entre o bem e o mal, o Pai, ele é o grande personagem, tá? Contrário ao inimigo dele, a Satanás. E o Filho e o Espírito Santo, eles atuam a serviço do Pai. Então é Deus o Pai quem envia o Filho, tá? E Jesus disse que ele rogaria ao Pai e ele nos concederia o Espírito Santo, o outro Consolador. Então, Deus o Pai, ele é a principal figura da Trindade, tá? E é por isso que nós oramos diretamente a Ele. O Espírito Santo conduz as nossas orações e nós sempre devemos orar em nome de Jesus,
porque é Jesus que é o nosso substituto. Mas oramos a Deus o Pai por isso, né? Pelo papel dele em nossa redenção. A questão 4 diz: o que o pecado causou nos relacionamentos? E a resposta é: separação entre Deus e homem, e entre homem e o seu semelhante. E a dúvida é: como que o pecado ele causou a separação entre os homens? Então a gente sabe que o resumo da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora, quando Adão e Eva eles quebram o mandamento de Deus, eles acabam quebrando também o relacionamento um com o outro, porque a lei de Deus ela envolve esses dois aspectos, o amor a Ele e o amor um com o outro. É por isso que após a queda, depois que o homem, Adão e Eva, comem do fruto proibido, Adão joga a culpa em Eva e Eva também joga a culpa na serpente. Aí você percebe que não apenas o relacionamento com Deus foi afetado após o pecado, mas o nosso relacionamento de um com o outro também foi afetado. Então o pecado ele causa isso. Tá? A questão 5 diz assim: o que Deus fez através de Jesus? E a resposta: ele nos reconciliou consigo mesmo e também nos reconciliou uns com os outros. Aí a pergunta que fica é: mas essa reconciliação não é só para quem é mau? Não é só para quem vive pecando? Só para quem faz coisas erradas? Só que com Adão e Eva, o nosso problema com o pecado não é apenas uma questão de comportamento. É uma questão de nascimento. Nós já nascemos em pecado. Davi, em um salmo, diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando nascemos, nós já nascemos em pecado. Então, por isso que todos nós precisamos dessa reconciliação, porque pecado não é só comportamento, pecado é um problema de nascimento. A questão 7 diz: como vivia a comunidade cristã quando o Espírito Santo se manifestou entre eles? E a resposta é que eles tinham tudo em comum, que dia a dia eles partiam o pão e comiam juntos, vendiam as suas propriedades e dividiam o valor com todo mundo, que a cada dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Era uma comunidade perfeita, né? Por que isso não acontece em nossos dias? É porque o Espírito Santo está se retirando da terra? É porque o nosso amor está se esfriando? Na verdade, a resposta para essa pergunta é que o momento que a igreja está vivendo naquela época é diferente do nosso. Naquela época, todos os cristãos eles eram perseguidos, corriam risco de morte, e em locais onde os cristãos passam por esse momento, essa talvez seja uma realidade. Mas mesmo entre nós que não somos perseguidos, nós vemos sim o Espírito Santo agindo, a solidariedade acontecendo entre os irmãos, mas como não estamos sendo perseguidos e correndo risco de morte, a gente não está vendendo as nossas propriedades e repartindo o que nós temos com todos. É por isso. Então é o contexto da igreja naquela época, mas fiquem tranquilos que antes da volta de Cristo é prometido um derramamento do Espírito Santo ainda mais poderoso do que esse primeiro.